Shabbat Shalom a todos os irmãos. Nós vamos estudar mais uma paraxá, mais uma porção da Torá. A paraxá de hoje é a paraxá de número 25. Olha só, nós já estamos avançando. Estamos quase na metade das porções que compõem toda a Torá, também conhecida como Pentateuco. São 54 porções. Nós estamos na porção de número 25. Então, nós já avançamos bem aí no estudo da Torá, só que nós não estudamos a Torá de acordo simplesmente com Moshe, muito menos do ponto de vista do judaísmo. Nós estudamos a Torá do ponto de vista de Yeshua. Nós estudamos a Torá do Mashiach, a Torá do Messias, Yeshua, né? A Torá, ela, de acordo, aplicada ali na Brit Hadashah, nos escritos da Nova Aliança, conhecido como Novo Testamento. Então, a paraxá de hoje é a paraxá de número 25. Ela tem o nome Tzav, então é a paraxá Tzav, que significa ordene, ou dê esta ordem. Então, é a paraxá tem a paraxá Tzav, que significa ordene, ou dê esta ordem. Esta paraxá, ela se encontra no livro de Levítico, e ela corresponde a Levítico capítulo 6. Nas Bíblias de versões cristãs, ela é Levítico 6:8, e vai até Levítico 8:36. Na versão judaica é Levítico 6:1 e vai até Levítico 8:36. São 3 capítulos apenas. 3 capítulos. E nesses 3 capítulos, para nós fazermos um resumo dessa paraxá, dessa porção, esses 3 capítulos, a Torá, ela nos ensina como que Arão e os seus filhos receberam leis adicionais relativas ao sacerdote e aos detalhes da cerimônia de inauguração do tabernáculo e dos utensílios do tabernáculo. Ok? Então, resumindo, esses 3 capítulos vão se ater aos detalhes das leis concernentes aos sacrifícios, vão falar dos detalhes da cerimônia de inauguração do tabernáculo e dos utensílios que compunham o tabernáculo. Então, leis de sacrifícios, leis para os sacerdotes, para aqueles que atuavam no Mishkan, no tabernáculo, e detalhes ali sobre a cerimônia de inauguração, de santificação daquele ambiente, daquele lugar, e dos utensílios que seriam usados. Se você lê a Bíblia só com um olhar natural, sem procurar os detalhes, só no nível Pshat, que é um nível literal. Nós já aprendemos aqui que a Torá, toda a Bíblia, ela tem 4 camadas, 4 níveis de interpretação. O primeiro nível é o nível literal.
É o mesmo quando você lê um livro, lê um jornal, você está lendo a Bíblia. Então você vai ler e vai entender aquilo que está narrado ali. Esse é o nível mais raso, é o chat em hebraico, é o nível literal. Então, muita gente quando lê, principalmente o livro de Vaikra, que significa e chamou, o livro dos chamados, que na versão em português nós temos Levítico, cai naquilo que nós já falamos. Este livro só vai tratar de assuntos relacionados ao sacerdócio, aos sacrifícios, aos levitas. E isso não tem mais aplicação nenhuma para nós, porque Cristo já veio, morreu na cruz, ele foi o próprio sacrifício, ele foi o próprio sacerdote. Então, isso aqui que está escrito não se aplica a nós e não traz nenhum benefício para nós. Então, se a gente pensar dessa forma, aí o livro de Levítico, de fato, vai ser um livro arcaico, ultrapassado, e que não se aplica aos dias de hoje. Mas, como eu disse, a palavra de Deus ela tem 4 níveis, que no judaísmo se chama pardês. Pardês estuda a Bíblia sobre esses 4 tipos de camadas de profundidade da Torá. E interessante que, olha que interessante, eles pegaram as primeiras letras dos níveis de interpretação da Bíblia e aí formou a palavra pardês. E pardês em hebraico é paraíso. Olha que interessante. Então, quando você consegue penetrar na palavra de Deus até o último nível, o 4º nível, você chega aonde? Ao paraíso. Você volta à origem, antes da queda, ao perfeito estado antes da queda. Então, isso é fantástico. Isso é tremendo, tremendo. Mas nós não vamos falar sobre os 4 níveis de interpretação da Torá hoje aqui. Mas, refutando essa ideia de que o livro de Levítico não se aplica a nós falamos na paraxá anterior, na paraxá Vaikra, como que o livro de Levítico é importante para nós. Então, quem não participou do estudo, quem não assistiu ao estudo, já está disponível no nosso canal do YouTube, assista a importância de estudar o livro de Levítico para a nossa fé nos dias de hoje. Então, para refutar essa ideia de que Levítico não se aplica aos dias de hoje, a gente utiliza o próprio ensinamento do apóstolo Paulo. Ele diz assim, em 2 Timóteo 3,16, salvo engano. Acho que não me recordo agora de cabeça, mas diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir. Então, toda a Escritura. E quando Paulo, ele escreve a Timóteo, toda a Escritura ela é proveitosa. Não tem nada na Bíblia que não se aplique a você. Toda ela te torna perfeito. Ela te instrui, ela te ensina. Deixa eu corrigir, deixa eu ir lá em Timóteo, só para a gente não citar errado. Eu falei 2 Timóteo 3,16, né? E é isso mesmo. Toda a Escritura, e quando ele falou toda a Escritura, não tinha Novo Testamento. Quando Paulo escreve a Timóteo aqui, não tinha Novo Testamento. Então, o que ele estava chamando de Escritura? É aquilo que hoje o cristianismo chama de Antigo Testamento, ou Velho Testamento. Para trazer a ideia, é velho,
é antigo, é ultrapassado, não se aplica. Não, Paulo está dizendo, toda a Escritura, toda ela, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Lamentações, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, olha o que ele diz. Então, todo o Tanar, nós chamamos Tanar em hebraico, que é um acróstico de Torá, Ketuvim e Neviim. Ou Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Neviim, que vem de Nevoá, Nevoá é profecia, ou seja, os profetas, e Ketuvim, que Ketuvim significa escritos. Então, lei, profetas e escritos. Então, quando ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está se referindo ao Tanar. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa. Para quê? Para ensinar a verdade. Olha só, para ensinar a verdade. Para convencer do pecado. Olha só. Corrigir os erros. E treinar no viver correto. Olha só os benefícios de estudar a palavra de Deus. Ela me ensina a verdade, ela me convence do pecado, ela corrige os meus erros e me treina no viver correto. E aí o versículo 17 diz assim: e dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Então, está aqui refutando esse tipo de pensamento. Mas vamos voltar para Levítico capítulo 6. Então, a Parashá Tzav, que significa ordene ou dê esta ordem, ela vai descrever, anote aí, ela vai descrever os mínimos detalhes dos tipos de sacrifício e como devem ser realizados. Então, esses 3 capítulos de hoje, o Eterno está explicando a Moisés, os mínimos detalhes dos tipos de sacrifício e como que eles devem ser realizados. Ou seja, sabe, tem que ter uma ordem. Ou seja, irmãos, para seguir o Eterno tem que ter ordem. É o que Paulo escreve aos Coríntios. Estava tendo uma confusão demais na igreja de Corinto. Um falava em línguas, o outro profetizava, e estava aquela confusão toda. E ele diz, olha, tem que ter ordem. Ordem. Ordem e decência. Porque senão, Deus não atua. Deus não atua em confusão, em tumulto. E olha que interessante. Em hebraico, Mehumá, confusão e tumulto, tem um valor numérico de 96. Palavra tzav, ordem, ela tem na gemátria, que estuda o valor numérico das palavras, também tem 96. O valor numérico é 96. Então você pode escolher viver na confusão e no tumulto, ou viver na ordem, aonde Deus atua. Deus atua na ordem, Deus não atua em confusão. Como é que começa o livro de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazio. Aí o versículo 2 diz assim: e a terra era... Vamos lá, em Gênesis. Gênesis 1. Deus não atua no tumulto, na confusão. Versículo 2 diz: a terra era informe e vazia, tohu vatohu. Aqui traz
o sentido de desordem. Estava tudo fora da ordem, tudo misturado. E aí o que o Eterno fez? Então disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas. Está vendo? Como que já no livro de Gênesis ele começa a separar luz, trevas. Águas de cima, águas de baixo. Águas de terra. E ele vai separando. E ele vai pondo as coisas em ordem. O Eterno fez isso. É aquilo que eu aprendi com o meu professor, com o pastor Josué. Tudo que Deus ordena a gente fazer, Ele já fez primeiro. Ele dá o exemplo. E uma coisa é fato. Eu posso falar para vocês algo aqui, ensinar, instruir, cobrar, se eu não for exemplo. Vai falar, não, mas você não é exemplo. Por que você está cobrando isso de mim? Então o Eterno é assim. Tudo que Ele cobra, exige, Ele fez primeiro. Então, quando ele diz, ordene, coloque as coisas em ordem, para me servir tem que ter ordem, tem que ter decência, ele fez primeiro já lá na criação. Então, sabe, significa ordem, e ela tem um valor numérico de 96. E agora chuta, quantos versículos tem a paraxá de hoje? 96. 96. Então o Eterno aqui está querendo falar de ordem. Tem que ter ordem. E olha que tremendo. Só na palavra sabe. Ordene. Significa ordene. A palavra de sabe, ordene, ela é sinônimo de pressa. Quando o Eterno ordena, você tem que fazer depressa, nem ficar panguando. O Eterno mandou, deu uma ordem, faz depressa, sabe? É sinônimo de pressa. Faz logo, não demora não, não fica questionando não fica batendo de frente não fica, será que é? Será que tem que fazer? Não fica questionando não fica inventando desculpa não, faz. E faz depressa. Depressa. Então, sabe é sinônimo de pressa. Eu lembrei a vocês aqui, quando a gente estava estudando o livro de Êxodo, o pecado do bezerro de ouro, lembra? Arão querendo demorar as coisas, porque o povo estava depressa se corrompendo. Tanto que o Eterno fala, desce depressa, porque o seu povo já me rejeitou. E depressa eles se esqueceram de mim. Depressa se desviaram dos meus mandamentos. Depressa eles me abandonaram. A gente, nós seres humanos, a gente tem uma facilidade em se desviar do caminho. Para as coisas erradas, a gente tem pressa. E para o Eterno é lento, é devagar, é moroso, é arrastado, é difícil. O exemplo que eu dei foi o seguinte. Por que vocês lembram? Eu falei por que na festa de Shavuot, de Pentecostes, existe a vigília? Para se passar a noite inteira estudando a Torá. Porque o que aconteceu? O Eterno diz para Moisés, purifica o povo durante 3 dias, preparem eles, porque eu vou me manifestar. E no dia bem cedo, o Eterno já se manifestou sobre o Monte Sinai. Pensa, o Eterno vai se manifestar. E a gente está preparando 3 dias para isso. O texto diz que Moisés teve que chamar o povo. Ô gente, o Eterno já está lá no monte, já se manifestou, teve que acordar o povo sair para se juntar aos pés do monte,
noite para ouvir Deus falar, como se fosse uma coisa mais comum. E para o pecado do bezerro de ouro? Êxodo 32. Lê lá depois. Êxodo 32, no pecado do bezerro de ouro, aí já era eles, já era carne. De manhã bem cedo, o texto diz assim, de manhã bem cedo, é complicado. Para as coisas erradas, é de manhã bem cedo. O eterno, o líder tem que ir lá. Opa! Vamos, gente! Então, sabe, significa pressa. Tem que ter pressa. Tem que se apressar para servir o Eterno. O Eterno falou, faz logo, faz imediatamente, não fica cocheando em dois pensamentos, dividido, questionando. Faz e faz depressa, porque se o Eterno falou, é para o nosso próprio bem. Não tem que ficar questionando. É uma frase que os judeus se orgulham muito. Que eles disseram aos pés do monte, nós faremos e obedeceremos. E eles se orgulham porque os verbos ali em hebraico significa, eu vou fazer primeiro, depois eu vou entender por que eu estou fazendo. Porque se o Eterno falou para eu fazer, porque é algo bom, então eu já vou fazer logo. Depois, com o tempo, eu vou descobrir os benefícios que isso vai me trazer. É igual o Shabat. Rabino Joseph Pichula ensina. Só pode receber as bênçãos do Shabat aquele que guarda o Shabat. Só pode receber as bênçãos do Shabat aquele que faz. É fazendo que você recebe. Então, tissat, que significa ordem, é sinônimo de pressa. Eu vou dar outro exemplo aqui. Existe um detalhe, até mesmo no grego, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, só Marcos vai usar esse verbo grego, imediatamente. Imediatamente. E aí, um pastor, um judeu luterano, chamado Richard Wurmbrand, ele ensina esse detalhe. Por que que Marcos usa esse termo em grego, imediatamente? E ele explica, porque segundo a tradição cristã, João Marcos, o evangelista Marcos, era aquele jovem rico, que chegou perto de Jesus e disse, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, deixa eu só corrigir para você, só existe um que é bom, é Deus. Já que você me pergunta o que deve fazer, guarde os mandamentos. E ele, quais? E aí, Jesus cita os mandamentos relacionados ao próximo e Levítico 19, 18. E ame o próximo como a ti mesmo. O maior dos mandamentos, relacionado ao outro, ao próximo. E aí ele falou, isso eu guardo desde que eu sou pequeno. E aí o texto é tremendo. Porque o texto diz que Jesus amou ele. Falou, rapaz, esse cara é o cara que eu quero mesmo. E aí Jesus diz para ele, você quer ser perfeito? Tamim, em hebraico, e é isso que o Eterno diz. Sejam santos porque eu sou santo. Sejam perfeitos, tamim. Você quer ser perfeito? Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois vem e segue. Aí, Jesus tocou na ferida dele, que ele tinha amor a bens terrenos, a riqueza. E aí ele achou pesado seguir a Cristo. Esse mandamento pesou para ele. Falou, não dá. Eu não tenho
não tem como eu seguir a Cristo, eu vou ter que abrir mão de riqueza, não dá. É igual muitos hoje. Tem muita gente que não vai conseguir seguir Yeshua. Só ele que não entendeu isso ainda. Ele não vai conseguir seguir, porque ele quer seguir Yeshua e a riqueza. E aí vai chegar um ponto que esse relacionamento vai ficar insustentável. Não dá. Vai ter que ir lá na frente fazer uma escolha. Ou Yeshua ou a riqueza. Ou Deus ou Mamon. Não tem como servir dois senhores. Ou você vai amar um e vai desagradar o outro, disse Yeshua. E aí, esse jovem rico, o que acontece? Ele entristece e vai embora. Só que a tradição judaica, a tradição cristã, diz que esse jovem depois, lá na frente, ele cai em si. E ele vende e ele segue Yeshua. E esse jovem, de acordo com a tradição cristã, era João Marcos. O mesmo jovem que aparece lá só no lençol, lá no monte. E é só Marcos que narra esse detalhe. Por isso, muitos estudiosos acreditam que ele é esse jovem, está narrando a sua situação. E é por isso que ele usa essa expressão imediatamente. Para passar a mensagem para os seus leitores, o seguinte: quando o Eterno falar, faz depressa. Faz imediatamente. Não faz igual eu, não perde tempo. Porque eu perdi muito tempo, eu voltei atrás, eu fiquei preso na riqueza. Faz depressa. Faz imediatamente. Então, a palavra de sábio é sinônimo de pressa e é sinônimo de zelo. Zelo. Com as coisas do Eterno tem que ter zelo. Não pode ser feito de qualquer maneira. Não pode. Com as coisas do Eterno eu sou exigente. Tem que ter zelo. Porque a palavra de sábio é sinônimo de zelo. E o que é zelo? É chegar no horário certo. É se aplicar. Né? Por exemplo, no meu carro demanda ensino. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar a verdadeira interpretação. Eu não posso ensinar vocês coisa errada. Então eu tenho que pesquisar, estudar. Não, é isso aqui, está puro. É verdadeiro esse ensinamento. Isso é o quê? É zelo. E isso demanda tempo. Dá um exemplo da irmã. Toda semana vem limpa. A congregação, a gente chega aqui, a congregação está limpa. Isso é zelo. E o Eterno vai te abençoar por isso. Ah, mas é uma coisa tão simples. Qualquer um podia fazer, mas qualquer um não quer fazer. E a irmã escolheu fazer isso. O Eterno que tudo vê está vendo. E ele não deve nada a ninguém. Ele vai recompensar a irmã pelo zelo. Toda semana, não falha. Toda semana está aqui, limpa, organiza, arruma. Isso é zelo. Isso é zelo. Então, sabe, é fazer depressa. Só que, olha que interessante. Sinônimo. Pressa e zelo. Por que eu estou frisando isso? Porque normalmente, quando você faz depressa, se você fizer depressa, você não faz com zelo, você faz de qualquer jeito. Mas não é pressa no sentido de fazer qualquer jeito, é de fazer imediatamente. É de fazer depressa, imediatamente, mas com zelo, com cuidado. Não, se o Eterno quer que faz assim, é assim, é certinho. Igual nós já estamos aí, prestes a celebrar Pêssah. É fazer certinho. É tirar todo o fermento da casa. É ter zelo de olhar, de preparar a massa e de celebrar bonitinho, e de guardar esse mandamento, e de servir o Eterno. Da mesma forma, o Shabat, de receber esse dia, de estar pronto para receber ele, de dar o melhor. Isso é zelo.
É zelo. Então, para o eterno, a gente tem que fazer imediatamente, mas esse imediatamente não é de qualquer jeito. Esse imediatamente, esse depressa é com zelo. E Yeshua tinha muito zelo pelas coisas do eterno. E ele até cita o texto do seu ascendente, Davi, que diz: o zelo do Senhor me consumiu. Quando foi isso? Quando Yeshua virou a mesa dos cambistas lá no chão, passou a mão no chicote, meu amigo. Se cambista não corresse, ia tomar chibatada no lombo. E aí tem o texto lá citando: o zelo do Senhor me consumiu. Então, quando você vê Yeshua irado, quando você vê os apóstolos passando um sabão na igreja, escrevendo mesmo, aquilo é zelo. É zelo. É o que eu falo, quando eu corrijo, quando eu cobro, é zelo. Eu não tenho amor e prazer nenhum em chamar atenção. Nenhum. Isso não é prazeroso. Eu gosto de elogiar. Elogiar é muito melhor do que você corrigir. Eu odeio ter que corrigir, ter que cobrar, ter que apontar o erro. Mas por que é feito? Por que tem que fazer? Zelo. É zelo. Porque quando a gente não faz imediatamente, com pressa, com zelo, aí é desordenado, aí é tumulto, aí é confusão. E na desordem, quem habita na desordem é a morte. Aí nós vamos estudar na próxima Parashá Shemini, a morte de Nadab e Abihu. Eles morreram, porque não fizeram segundo o sábado, segundo a ordem do Eterno. Eles apresentaram fogo estranho. Eles quiseram servir a Deus de qualquer jeito. Olha que palavra atual para nós. Tem muita gente querendo servir a Deus de qualquer jeito. E aí na hora que você fala, opa, tem que ter ordem, sabe? Tem que ter pressa. Para o Eterno tem que ser imediatamente. E olha, para o Eterno tem que ter zelo. É aquilo que eu sempre bato na tecla, friso. Se para o seu trabalho, você chega no horário, se no seu trabalho você está bem alinhadinho, com uniforme, sapato engraxadinho, roupinha passadinha, chega no horário, dá o seu melhor, quer aparecer no emprego, quer ser o melhor funcionário, e para o Eterno? Para o Eterno chega a qualquer hora, veste qualquer roupa, chega e quer servir até de qualquer jeito. É de sabe? Tem que ter ordem. Tem que ter zelo. Por quê? Porque senão gera morte. Nadab e Abihu ofereceram fogo estranho e o Eterno consumiu eles. A desordem gera morte. Na ordem Deus habita. Então, a palavra de sábio também, se você quiser anotar aí, além de ser sinônimo de pressa, de zelo, ela é estímulo. Não tem estímulo maior quando a gente sabe. Por que você está fazendo isso? Porque é uma ordem do Eterno. Eu já avisei lá no serviço, olha, semana que vem, a partir do meio da semana, não precisa trazer pão para mim não. Mas por quê? Porque eu vou fazer o meu jejum de fermento. Por que isso? Porque é uma ordem do Eterno. Isso deve trazer para mim satisfação. Isso para mim deve ser um estímulo. Você saber, por que você guarda o sábado? Porque é uma ordem do Eterno. Mas você vai receber algum estímulo? Não. O meu estímulo já é saber que é uma ordem do Eterno. Eu não preciso de mais nada. Só isso já me satisfaz, de saber que o que eu estou fazendo é uma ordem do Eterno. Então, sábado significa, é sinônimo de pressa, de zelo, de estímulo, de imediatamente, que é o mesmo que pressa, e por todas as gerações. Sábado, por todas as gerações.
E aí eu tenho que ensinar na minha casa as minhas filhas o quê? Antes de descer para cá, eu chamei a atenção da Rívika. Rívika, agora não é hora de brincar. Já está na hora do estudo da Paraxá. Filha, tem que ter ordem, tem que ter horário, tem que ter compromisso. Pergunta a ela se o papai não chamou a atenção dela. Falou, filha, temos que ter compromisso com o horário. Então, sabe, significa por todas as gerações. Se eu não ensinar elas, se hoje eu morrer, amanhã vai desandar. Vai estar em desordem, em confusão, tumulto. E desordem, tumulto, confusão, gera morte. Morte física e morte espiritual. Então ensina, cobra. Eu cobro na minha casa, cobre na sua casa, cobre. Tem que ter ordem, sabe? Tem que ter ordem para as coisas do eterno, sabe? Tem que ter ordem. Porque se não tiver ordem, pastor, nós vamos aprender na próxima paraxá. É morte, meu irmão, é tragédia, é tristeza, é luto. Nós vamos estudar isso na próxima paraxá. Tem muitas escolhas que pessoas estão fazendo hoje, eles não vão sentir o reflexo hoje, não, agora. Vão sentir lá na frente. Eu disse para o irmão dessa casa, essa semana, o caminho que você está trilhando, eu temo por ele. E a escolha que você está fazendo hoje, e arrastando toda a sua família, você não vai colher isso agora não, irmão. Você pode até colher imediatamente. Mas uma coisa é fato, lá na frente, você vai ver. Você vai colher aquilo que você está plantando hoje. E a vida com o eterno é assim. E eu falei, eu não falo isso como ameaça, eu falo isso em amor. Como seu pastor. Então, isso é sábio, irmãos. Para o eterno tem que ter ordem. Esse é o nosso estímulo. Tem que ter zelo, tem que ter pressa, tem que fazer imediatamente. É para o eterno, gente. Não é para homem, não, é para o eterno. Olha que coisa maravilhosa. Então, sabe? Então, quando o pastor cobra, o pastor chama atenção, nossa, pastor chato, escuta, obedeça, porque é para o nosso próprio bem, porque é para as coisas do eterno, tem que ter ordem, tem que ser imediatamente, tem que ter zelo, tem que ter compromisso, tem que ter esforço. E uma coisa que a gente não pode confundir é, e esse é o tema de hoje, rejeitando a Deus. E eu não quero falar hoje de rejeitar a Deus de forma direta. Eu quero ensinar uma forma indireta de você rejeitar a Deus. Porque tem gente que acha que desobedece o pastor, está tudo certo, mas eu estou seguindo o eterno. Não. Não. Se você desobedece o pastor, se você não está em comunhão com a sua congregação, você não está em paz com Deus. Não está. E quando você rejeita a sua liderança, quando você rejeita o seu líder, você está rejeitando o próprio Deus. Pois foi Deus quem levantou, foi Deus quem escolheu, foi Deus quem enviou. Vamos lá. Êxodo. Os irmãos anotem, porque não vai dar tempo da gente ler todos. Então, os irmãos anotem Êxodo 15, 22 a 25. Êxodo 16, do 1 ao 11.
Êxodo 17, do 1 ao 8. Aí vamos ler só Êxodo 15. Êxodo 15, 22. Moshe guiou, olha só, o líder guia. Moshe guiou Israel para fora do Mar do Sul. Eles saíram em direção ao deserto de Shur. Mas depois de viajarem durante 3 dias no deserto, não encontraram água. Chegaram a Mará, mas não podiam beber a água de lá, pois era amarga. Esse é o motivo de a chamarem Mará, amargor. O povo queixou-se de Moshe e perguntou: o que beberemos? Moshe clamou a Adonai e Adonai mostrou-lhe um pedaço de madeira que, ao ser lançado na água, tornou-a de sabor agradável. Ali, Adonai estabeleceu para eles leis e regras de vida. E ali ele os testou. O Eterno testou o povo. O Eterno concedeu essa situação. Então vai aparecer situações desagradáveis onde o Eterno nos testa. E aí a gente prova se a gente está aprovado ou não. A gente mostra se a gente vai ser aprovado ou não. Versículo 26. Ele disse: se vocês ouvirem com atenção a voz de Adonai, seu Deus, e fizerem o que ele considera certo, prestarem atenção às suas mitzvot e guardarem as suas leis, eu não os atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligi os egípcios. Pois eu sou Adonai, aquele que cura vocês. Então, Moisés guia o povo, apresenta-lhe água, e eles queixam-se com Moisés. E aí, Moisés clama a Deus, e Deus resolve a situação. Mas eles questionam é Moisés. Eles reclamam com Moisés. Não, mas que situação chata, que situação difícil, que situação que você está nos colocando. Eu vou ler só Êxodo 16. Êxodo 16, 7, diz assim: e pela manhã verão a glória de Adonai, pois ele ouviu seus murmúrios contra Adonai. O que somos nós para que vocês murmurem contra nós? Moisés está falando: gente, não adianta você reclamar comigo, não. Quando vocês murmuram, nessa situação aqui, Moisés clamou ao Eterno porque ele estava prestes a ser apedrejado pelo seu próprio povo, por aqueles que ele estava guiando. E ele fala: gente, vocês estão reclamando contra mim, e não é contra mim, não. Quando vocês reclamam contra mim, vocês estão reclamando contra o próprio Eterno. Então, quando você rejeita a liderança, você rejeita o próprio Eterno. Essa é uma forma indireta de você rejeitar o Eterno. E o Eterno já tinha colocado essa mensagem no meu coração há dias atrás. E eu falei: não, Eterno, será que vai encaixar dentro da paraxá? E aí, ontem, eu recebi uma mensagem: olha, eu não
concordo com uma certa situação, mas eu vou obedecer o mandamento eterno. Espera aí. Você vai passar em cima da liderança? Se você não está em comunhão com a sua casa, com a sua congregação, você não está em comunhão com o Eterno. Então essa mensagem cai como luva. E é aí que eu fui entender. O Eterno já tinha me dado essa mensagem antes. Ensina para o meu povo que quando eles rejeitam a liderança, eles rejeitam o próprio Eterno. Porque foi eu que levantei a liderança, foi eu que escolhi, foi eu que separei, foi eu que enviei. Então, isso é uma forma indireta de me rejeitarem. Vamos ler um outro texto. Em 1 Samuel. Então, quando alguém, seja ele líder da casa ou membro, quando ele rejeita uma correção da liderança, ele está rejeitando o próprio Eterno, a própria correção do Eterno. 1 Samuel 8, 4. Vamos ler a partir do primeiro versículo, porque olha que interessante. Por que eu vou ler desde o primeiro versículo? Porque sempre quem rejeita o Eterno tem uma desculpa. Aprenda isso. Sempre quem rejeita o Eterno tem uma desculpa. Ele vai usar alguma coisa como álibi. Olha só. Quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos como juízes sobre Israel. Até aqui tudo ok. Seu filho mais velho chamava Joel. E seu segundo filho chamava-se Abiá. Eles foram juízes em Beersheba. Entretanto, seus filhos não seguiram seus caminhos. Eles se voltaram para as riquezas. Líderes que gostavam era de riqueza, de dinheiro. De modo que aceitavam subornos para perverter a justiça. Aí o versículo 4. Todos os líderes de Israel se juntaram, aproximaram-se de Shemuel, em Ramá, e lhe disseram: vê, tu estás velho, e teus filhos não estão seguindo teus caminhos. Agora, faze um rei para nós, que nos julgue como todas as nações. Olha só. Então aqui, eles tinham um álibi para o pedido deles. Qual que era o álibi? Ô Samuel, você está velho, você vai morrer, e os seus filhos não são como você. Então, nós vamos fazer um pedido para você. Nós não queremos mais juízes. E pior, por trás desse pedido, qual que era a real intenção? Nós não queremos Deus reinando sobre nós. Nós queremos um rei humano. Então, usou uma situação para ter uma desculpa para rejeitar o Eterno. Usou a situação dos filhos de Samuel para rejeitar o Eterno. Então, de novo, repito, friso, aquele que vai rejeitar o Eterno, ele sempre vai ter uma desculpa. Mas é por isso. Mas é por aquilo. Aquele que rejeita o Eterno, ele nunca assume. Não, eu estou seguindo esse caminho, porque eu rejeito o Eterno e eu não quero Deus reinando sobre a minha vida. Porque Deus é rei. E todo rei, ele tem três coisas. Ele tem um povo, súditos, ele tem um reino, ele tem um espaço territorial e ele tem leis.
regras, ordem. E aí, eu não quero as ordens do Eterno, não. Eu quero seguir as minhas próprias leis. Eu quero viver do jeito que eu quiser. Ok. Só que aí o Eterno não vai ser o seu rei. E aí, olha só. O Samuel ficou triste por causa do pedido. Não por aquilo que eles falaram dos filhos dele. Não, ele ficou triste pelo pedido do povo. Olha só. Versículo 6. Samuel não se agradou de ouvir dizer: dá-nos um rei para que nos julgue. Então ele não ficou triste porque os filhos dele foram reprovados. Não, ele ficou triste e a Bíblia é muito clara. Olha que lindo o detalhe. Ele ficou triste, ele não se agradou de ouvi-los dizer: dá-nos um rei para que nos julgue. Então ele orou a Adonai. Aí o versículo 7 diz: Adonai disse a Shemuel: ouça o povo em tudo o que eles dizem a você, porque não é a você que eles estão rejeitando. Olha só, eles estão rejeitando a mim. Não me querem como rei sobre eles. Olha só, Samuel, faça o que o povo quer, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E eles não me querem como rei sobre a vida deles. O que eles querem? Eles querem viver como as outras nações. Por que essa casa é difícil? Porque aqui não é mais uma outra igreja. Porque senão estaria cheio. Porque é só mais uma. Aí segue o fluxo. Não, tem muita sala, tem muita ordem, tem muita regra. Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Eu não posso. Não. O sábado, sábado que é o dia que eu vou lavar o carro, cortar o cabelo, que eu vou no centro fazer compra. Sábado é o dia que eu vou no aniversário, eu vou curtir. É muita regra. Nossa, tem que guardar o sábado, tem que celebrar a festa, tem que leis alimentares, tem que estudar para achar. Ai, Deus me livre, ficar estudando. É muita regra, é muito difícil. Então, a diferença está aqui. Aí, tem muita gente que vem a gente vem com os nossos vícios. E aí fala: não, aqui é diferente, não vai ser igual nas outras. Não, aqui tem que ter sábio, tem que ter ordem. Tem que ter compromisso, tem que ter zelo. Tem que obedecer imediatamente, né, cara? Não, é imediatamente. Não tem desculpa, não. Então, o pedido do povo: nós queremos ser como os outros. Nós já recebemos proposta: muda o culto para domingo, que aí vai encher. Não. Aí nós vamos ser igual às outras. Não ensina esse tipo de... Não ensina a Torá, não. Não celebra as festas, não. Senão nós vamos ser igual às outras. As outras não ensinam a Torá do Messias. As outras não celebram as festas bíblicas. Lá celebra a festa junina, festa country. Aí nós vamos ser como as outras. Não, nós somos povo de Deus. Nós seguimos a lei do rei. E o Eterno é o nosso rei e ele governa sobre as nossas vidas. Aí a gente não faz o que a gente quer, não. A gente segue a ordem dele. Ordene que façam assim. A gente tem que seguir a ordem do Eterno. E aí, para a gente finalizar, vamos lá para Brito Radachá.
A gente tem esse mesmo princípio. Quando eu rejeito o enviado, aquele que Deus enviou, eu estou rejeitando aquele que o enviou. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, 1 e 16. Lucas 10, 1 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 talmidim e os enviou em duplas adiante dele a todas as cidades e lugares aonde deveria ir. Então Yeshua enviou 70, designou, fez semirá, é imposição de mãos. Quando você impõe as mãos, você está ordenando e enviando. É por isso que a palavra apóstolo chama em hebraico shalia. Shalia vem de enviados. É o Eterno que fez a semirá, a imposição de mãos, a separação, e enviou. Shalia, Shelirim. E aí o versículo 16 diz assim, olha só, olha o princípio aí. Quem ouve vocês, ouve a mim. Olha o que Yeshua falou. Quem ouve aquele que eu enviei, está me ouvindo. Mas, quem os rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está vendo o princípio de representação? Princípio de representatividade? Quando você está na função de enviado, de evangelizar, é Yeshua que te enviou. Yeshua disse, ide e fazei discípulos. Quem rejeita você quando você prega, não está rejeitando você. Está rejeitando aquele que te enviou. Yeshua. Então, quando rejeita um discípulo de Yeshua, rejeita o próprio Yeshua. Quando rejeita o pastor que Yeshua separou, rejeita o próprio Yeshua. Por isso que o título e o tema da mensagem de hoje é Rejeitando a Deus. Mas não de forma direta, blasfemando direto a Deus. Não. Tem muitas outras formas de você rejeitar a Deus. E uma das formas é rejeite o líder, rejeite a Deus. E se você não segue a ordem, sabe? Qual que é o fruto disso? É morte, é tragédia, é luto. Olha para a próxima paraxá. O Eterno, nessa paraxá, diz, sabe, tem que ter ordem para me servir. Ah, eu vou servir de qualquer jeito. Morte. Gera morte. Nadav e Abihu ofereceram fogo estranho. Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. E consome. Se eu começar a ensinar aqui coisa que é meu, que não é do Eterno, Deus me fulmina. Deus me esmaga. Para finalizar, Hebreus 13, né? Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes, aqueles que lhes transmitiram a mensagem de Deus. Reflitam sobre o resultado do estilo de vida deles e imitem sua confiança. É por isso que eu falo em casa, tem que dar exemplo. Porque se a esposa não está, fala, se a esposa não está, fala, seus filhos não estão. A seu filho como é que faz bagunça? Aí você quer cobrar do mesmo?
É por isso que um dos critérios para ser presbítero é saber governar bem a sua casa. Paulo diz, se ele não governa bem a sua casa, como ele vai governar bem a igreja? Não pode. É o que eu falo em casa. O problema não é só meu, o problema é nosso. Porque se a minha casa, se a minha família não dá exemplo, como é que eu vou cobrar da igreja? Como é que eu vou cobrar dos outros? Então eu tenho que dar o quê? Exemplo. Olha o que diz Hebreus. Reflitam sobre o resultado do estilo de vida do líder. Imitem sua fé. Imitem sua confiança. Eu tenho que ser um líder que as pessoas queiram me imitar. Porque se eu não for um líder que as pessoas não querem me imitar, eu já falei como líder. Os meus mestres, os meus professores, eles têm que ser melhor do que eu, porque se eles forem pior, não faz sentido eu vou seguir alguém pior do que eu, como diz a música do Leonardo Gonçalves. Não posso seguir um líder que é pior que eu. E aí, Hebreus 13 ainda, o versículo 17. Obedeçam a seus líderes. Isso é mandamento, gente. É mandamento do Novo Testamento. É da Brit Hadashah. Obedeçam aos seus líderes e se submetam a eles. É obediência. Tem que obedecer. Não. Eu quero é bater de frente. Não, é obediência. E aí tem, submetam-se a eles. Em outras versões, sujeitem-se, né? O que é sujeitar? Eu ensino isso muito em casamento. Porque Paulo vai usar a mesma expressão lá entre marido e mulher. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. O que é sujeitar? É eu ter direito, eu ter meus direitos, é eu abrir mão dos meus direitos em obediência. Ah, eu tenho direito de resposta? Tenho. Tenho. Mas em obediência eu vou abrir mão. Não, sim, senhor. Se o senhor falou, é obediência. O marido fala, nós vamos fazer assim. Ah! Submeta-se. Sujeite-se. E Paulo faz a comparação, assim como você obedece a Deus, obedeça ao seu marido, sujeite-se a ele. Porque aquele que serve a Deus, quando ele cobra em amor, é para Deus, não é porque quer. Já me custou muito. Me custa. Você acha que lá em casa, quando eu chamo atenção, gosta? Gosta não, aí. Ih, rapaz, vai dar ruim para mim. Vai. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que cobrar. Para mim é pior ainda, que além de marido é pastor. Aí é pior ainda. Tem que cobrar 2 vezes? Então é complicado. Então vamos lá. Obedeçam a seus líderes, submetam-se a eles, porque eles cuidam da vida de vocês, como quem deve prestar contas. O português aqui é claro, como quem deve prestar contas. Não é que eu vou prestar contas, é como se eu fosse prestar contas de vocês. Porque a salvação é individual.
Eu não vou ser cobrado pela prática, eu vou ser cobrado pelo ensino. Você ensinou? Ensinei isso aí. Então, você está livre. Aí já é com ele. A obediência é deles. Vocês vão obedecer ou não, já é com eles. Você ensinou todo o Shabat? Ensinei isso. Eles guardaram? Aí vai passar lá no telão. Olha aí, se guardou, se não guardou. Aí é salvação individual. Aí é cada um. É bobeira. Bobeira tentar ficar enganando líder, gente. Enganar pastor é uma bobeira. É igual eles tentavam enganar Yeshua e o evangelho sempre falava. Yeshua sabia das intenções do coração deles. Yeshua conhecia o que estava no coração deles. Aquilo que eles estavam cocheando, aquilo que eles estavam pensando. Aí Yeshua ia falar: ah, é? Vocês estão pensando assim? Assim, 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 sim? É bobeira, gente, pensar. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós mesmos. E é sobre isso que eu vou falar hoje à noite. Hoje é ceia, seu dado. Então, obedeçam aos seus líderes. Se submetam a eles. Porque eles cuidam da vida de vocês como quem devem prestar, como quem deve prestar contas. Portanto, tornem sua tarefa uma alegria. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, não precisam responder. Pastor Wagner tá alegre em ser pastor da gente? Pastor Gerson está feliz em ser pastor? É algo para a gente refletir. Olha só. Portanto, tornem sua tarefa, que tarefa? A do líder, uma alegria. E não um sofrimento. Ai, Eterno, vou ter que falar isso, Eterno. O senhor sabe, Eterno, ó, para falar isso aí. Vai dar um B.O. Sofrimento. Aí dá dor no estômago, aí você perde o apetite. Então vamos lá. Portanto, tornem sua tarefa uma alegria e não um sofrimento. Porque isso não lhes trará nenhum proveito. Olha o final. Porque isso não lhes trará nenhum proveito. Quando o pastor sofre, isso não traz proveito nenhum para o rebanho. Nenhum. Por quê? É o que nós ensinamos aqui hoje. Quando eu rejeito o líder, eu rejeito o Eterno. E que proveito tem em rejeitar o Eterno? Nenhum. É só consequência. É só tragédia, luto, morte, dor e sofrimento. Então não tem proveito nenhum. Não há proveito algum em desobedecer. Porque o desobediência, olha só que perigo. A desobediência tem uma linha tênue, fininha, que separa a desobediência da rebelião. E a Bíblia diz que a rebelião é pior do que a idolatria, o rebelde. Qual que é a diferença do desobediência para o rebelde? Vocês sabem? Qual que é a diferença do desobediente com o rebelde? O desobediente, ele só não faz. E o rebelde? Ele bate de frente. O rebelde, ele bate de frente e faz montinho. Se junta aos outros. Aí, a gente lembra muito da paraxá ali de Corá, né? Mas Deus não fala só através de Moisés, não. Todos nós somos santos.
É um ataque à liderança. O rebelde, ele ataca a liderança. E o que tem dentro da Arca da Aliança? A vara de Arão que florescera. Só tem 3 coisas dentro da Arca da Aliança. O que é? O maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que florescera. O que é a vara de Arão que florescera? Deus mostrando, eu que escolhi o líder. E quem se levanta contra o líder? Se levanta contra o próprio Eterno. Então, se quer um conselho, seja só desobediente. Não seja rebelde, não. E aí, para a gente concluir, vamos voltar lá em Levítico. Levítico 6, 5. Só para eu dar uma pérola aqui para vocês. Nossa, esse foi meu café da manhã. Que pérola. Levítico 6, 5. Aí vai depender da versão, hein? Versão cristã, versículo 12. Não, 12. Desse modo, o fogo sobre o altar será aceso. Ele não deve ser apagado. Toda manhã, o Cohen, o sacerdote, porá fogo na madeira sobre ele. Arrumará a oferta queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. Qual que é a pérola? Colocará a lenha. Só existem 2 tipos de lenha, de madeira de árvore, que não virava lenha para queimar no altar. Que era a da oliveira e da parreira. Todas as outras árvores viravam lenha. Só essas 2 que não viravam lenha. Por quê? Aí nos explica o Talmud. Talmud, no tratado Tamid, 29b, diz assim: todas as árvores são apropriadas para arder no altar, exceto a oliveira e a parreira, pois o azeite e o vinho já servem sobre o altar. Assim, o fruto salva a árvore. Então, por que a madeira da oliveira e da parreira não viravam lenha? Porque o fruto dela salvava ela. O fruto salva a árvore. E aí, fantástico. Aí a mente já linka direto no ensinamento de Yeshua, João. Aí você vê que o ensinamento de Yeshua era totalmente judaico. Aí você vê que os ouvintes de Yeshua entendiam e linkavam e tinham uma profundidade que hoje nós não temos. Olha João 15. João 15 é o último ensinamento de Yeshua. Então, o último ensinamento, você tem que ficar atento, porque são os últimos alertas, os últimos avisos, os últimos conselhos
são os mais valiosos. Olha só, eu sou a videira verdadeira. Yeshua dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então Yeshua não vira lenha, porque o fruto salva a árvore. E tem fruto. E meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, olha só, lembrando, o fruto salva a árvore. Ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Ele poda para que dê mais fruto. A poda dói, irmão. A poda dói. Não dói não. Não é que arranca algumas folhas lá para o ramo ganhar mais força. Porque tem folhas lá, galhas, que atrapalham a força do ramo para ele dar fruto. Aí você poda, você limpa, para o ramo ganhar força para dar fruto. Então, quando você poda, quando você quer tirar algo da vida da pessoa, isso aqui está te atrapalhando, isso aqui está tirando o seu foco, para que você dê fruto no reino. Você está podando, para quê? Com o intuito de dar fruto, porque o que salva a árvore de virar lenha é o fruto. E Yeshua continua, nesse momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a parte da videira, vocês não podem dar frutos a parte de mim. É aquilo que eu falo, irmãos. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente não consegue viver de acordo com a palavra de Deus, não. O homem natural não consegue, não. Na hora que o cara te xinga, você quer xingar de volta. O homem natural, o carnal, Mas quando você conhece a palavra, opa, deixa eu segurar aqui, deixa eu me conter aqui. Eu sou servo de Deus. E aí, Yeshua, no versículo 5, eu sou a videira e vocês são ramos. Nós somos a continuidade, irmãos, do que Yeshua começou. Quem permanece unido a mim e eu com ele, dá muito fruto. Se o camarada não dá muito fruto no reino, mostra a intimidade dele com Yeshua. Quanto mais íntimo com Yeshua, mais fruto ele dá. Mais coisa ele faz pelo reino. Quanto menos ele faz pelo reino, ele mostra o relacionamento que ele está com Yeshua. Isso é intrínseco. Isso é inseparável. Isso aqui está atrelado, uma coisa a outra. Olha o que Yeshua diz. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. A menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como um ramo e se secará. Esses ramos são apanhados e lançados ao fogo, onde queimam. O mesmo princípio. O fruto salva você de virar lenha, de ser queimado no fogo do inferno. Só era lenha queimada sobre o altar e o fogo não se apagava, a árvore que não dava fruto. A árvore que dá fruto, ela é salva do fogo, porque ela já serve sobre o altar. Ela não vai servir como lenha. Por que a oliveira e a parreira não eram queimadas? Porque o azeite e o vinho já era usado em libação no sacrifício. Então, aquele que não dá fruto no reino, ele vai ser cortado e jogado fora. E aí o ramo vai acontecer o que com ele? Quando você corta uma árvore e joga ela, ela seca. E aí só serve para quê? Para virar lenha. Para virar fogo. Para ser queimado.
E o tanto de fruto que eu dou no reino mostra o tipo de relacionamento que eu tenho com Yeshua. Quanto mais eu me emprego no reino, mais sou usado no reino, mais causa impacto no reino, mostra a minha intimidade com Yeshua. Porque Yeshua diz: sem mim, nada podeis fazer. Essa é a pérola de hoje, meus irmãos. Então, Shabbat Shalom, um sábado de paz a todos os irmãos e até o próximo estudo da Paraxá.